Pessoal, vamos voltar aqui à nossa aula de funções, ou a parte de funções. Eu criei rapidinho aqui, tá? Para a gente não perder muito tempo. Uma função tradicional, como a gente tinha visto, nomeei ela de função, tá? E chamei essa função aqui embaixo. Tá? Simplesmente eu vou pegar cada valor da função e vou imprimir na tela, tudo bem? Então, node, Rafael, 10, tudo bonitinho. Tá? O que acontece se eu omitir um valor dessa função? Pô, a função tem dois argumentos, mas eu só passei um argumento. Bom, em condições normais, temperatura e pressão de outras linguagens de programação, isso daria erro, tá? Mas aqui ele deixa passar, tá? Só que o que vai acontecer? O outro valor vai virar undefined, tá? Então, quando eu não passo no atributo um valor para a variável, cria a variável, não atribui nada para ela, tá? O valor dela é undefined aqui no JavaScript. Beleza? E o que acontece se ao invés de 2, eu tentar passar 3 argumentos? E vai acontecer, ó, Rafael atribuiu o valor 1, ok. 10 atribuiu o valor 2, ok. E o terceiro argumento, ele simplesmente descartou. Falou, ó, peguei na ordem, né, o primeiro para o primeiro, o segundo para o segundo, e assim por diante, ele descarta o terceiro. Então isso, ele acaba explicando o porquê que dá certo aquele for each que ora a gente fez com um único argumento, só pegava o valor e imprimia, ora funcionou com dois argumentos, tá? Por quê? Ele sempre vai chamar essa função callback, tá? Passando todos os argumentos que ele tem dentro do for each ali. Então, ele vai passar o current value, vai passar o index, vai passar o array. Se a sua função só tiver um argumento, só vai o current value para dentro dela. Se ela tiver dois argumentos, vai o current value, vai o index para dentro dela. Se ela tiver três argumentos, vai o current value, vai o index, vai o array de novo para dentro dela, tá? Beleza? Entendido por que funciona agora nosso for each com números variável, tá? De parâmetros, ok? Bom, além disso, tá, eu consigo atribuir valores padrão. Tá? Deixa eu fazer diferente aqui. Tá? Cada um desses valores, ou argumentos aqui da minha função, eu posso atribuir um valor padrão. E o que isso implica? Isso implica que, se eu não passar nenhum valor para essa função, ou para o atributo correspondente, tá? Automaticamente ela vai assumir esse valorzinho que está aqui ao invés do undefined, tá? Então, se eu chamar só função agora, tá aqui, ó, valor padrão e o valor padrão aqui na minha saída, tudo bem? Se eu passar só o primeiro argumento, só Rafael, o segundo argumento eu não passei, então ele vai assumir o valor padrão aqui, que é 0. Beleza? Tudo bem? Tá? Então, temos aí a nossa equação. Até um negócio interessante aqui. Soma, tá? Que é para fazer com o número variável de argumentos. Tá? Bom, quando eu vou colocar só um console.log para a gente ver aqui o que vai acontecer. Então, se eu declarar aqui com 3 pontinhos, tá? E aí eu passar Rafael, passar L, só com 2 por enquanto. Nossa, por que eu alterei para soma, Jesus? Desculpa, é que eu ia fazer com soma, tá? Desculpa pela falha. Tá? Tá vendo que esse carinha aqui, na verdade, ele vira um array com duas posições. Tá? Então, se eu passar com 3, ali dentro ele vira um arrayzinho com 3 posições. Tá? Então, perceba que agora eu estou chamando uma função com um número variável de argumento. Então, se eu quiser programar 30, tá? Passar 30 argumentos, ele vai passar os 30 argumentos aqui. E nesse caso aqui, a declaração, tá? Fica com esses 3 pontinhos para denotar que é variável, tá? E vale ressaltar que eu posso ter outros parâmetros, tipo nome 1, nome 2, ou seja, eu tenho que ter pelo menos 2 nomes, né? Padrão ali, ou senão eles vão assumir o valor undefined, e o resto pode ser variável. Tudo bem? Pode ter essa possibilidade. Aí, o que é legal, tá? Se isso daqui é um array, esse valores é um array, tá?
Eu posso fazer aqui, por exemplo, uma função soma. Eu já vou mostrar outra forma, mas como a gente não viu essa outra forma ainda de simplificar o processamento dessa função soma, tá? Vou colocar aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50. E aqui dentro vai ficar let resultado igual a zero. Sem ponto e vírgula, que eu não estou usando. Então, for let i igual a zero. I menor que valores, a gente viu que é o length. E mais, tá? Aí vai ficar resultado mais igual, valores i. E no final eu vou dar um return resultado. A gente vai ver como fazer isso de maneira muito mais simples daqui a pouco. E aqui eu vou dar um console.log e vou passar a função aqui para ele imprimir na tela. Eita, nós, é soma agora, né, meu filho? Soma. Dá um clear aqui. Resultado. Ó, malefício você poder declarar variável sem declarar. 150. Então, aqui dá 100, né? Mais 50, 150. Se eu tirar um argumento, ó, que bonitinho que ele fica. Deu 100. Tudo bem? Argumentos variáveis. Dado isso, tá? A gente vai só praticar mais um pouquinho antes de encerrar essa parte aqui de programação funcional, que eu vou voltar às minhas notas. Agora eu quero fazer coisas um pouquinho diferentes com essas minhas notas e exercitar a programação funcional, tá? Então tem três funções, na verdade, bem legaisinhas dentro da array do Java. Cadê? Tá aqui, tá? Que é o map, filter e reduce, tá? Mapear, filtrar e reduzir. Tá? Então, mapear, tá? Pegar um valor e passar para outro valor. Cadê o map? Tem map pra caramba, tá? Vamos pegar o exemplo que ele fez aqui. Lembrando que a gente não está vendo objetos complexos, tá? Mas perceba que ele fez um dogs, chamou a função map. Esse dogs é um array list aqui de objeto, a gente já vai ver o objeto daqui a pouco, tá? Mas enfim, ele criou uma função aqui dentro, como não sei por que o cabeçudo fez uma função de mais de uma linha, então não confio muito nos artigos no Medium, mas simplesmente é return animal age vezes igual 7, ou seja, vai pegar cada idade do animal e multiplicar por 7, tá? Então, vou fazer um exemplo parecido aqui, ó. Notas.map, ele vai chamar uma função callback, tá? Mas ela só vai ter um argumento aqui no caso, tá? Para esse nosso problema, só vai ter um argumento, tá? Qual que é esse argumento, tá? O valor que a gente quer pegar, certo? A cada iteração ele vai chamar um valorzinho aqui e a gente vai retornar um outro valor. E automaticamente ele vai substituir esse valor que a gente retornar no lugar do valor que ele passou para a função callback, tá? Então, se ele passar 4,5, eu falo, vou multiplicar por 2, ele vai retornar 9 e vai colocar o 9 aqui no lugar, tá? Depois da próxima iteração, ele vai chamar a função que a gente passou, passar os 5,5, vou retornar um valor mapeado desse 5,5, que vai ser, no exemplo que eu vou fazer aqui, vai ser o dobro, tá? Ele vai colocar o 11 no lugar do 5,5 e assim por diante, tá? Então, ele vai receber uma função, tá? E essa função tem um único argumento, que vai ser o valor, tá? E aí eu vou retornar o quê? Valor vezes 2, tudo bem? Console log notas. Tá? Mas continua o mesmo valor, tá? Porque esse map aqui, ele retorna um outro vetor, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Para não perder ele, console, const, notas 2. Tá? E aqui no lugar, eu vou retornar o notas 2, tudo bem? Porque ele não altera, ele vai retornando um novo array no lugar. Agora, node funções. Espera aí. Eu não salvei, gente. Pô, susto. Quase tive um mini infarto.
Falei, pô, eu esqueci, será que eu sou tão animal assim? Tá? Uh, chamei uma função passei um callback, ó, tá vendo? Chamando callback aqui, tá bonitinho, tá? A cada vez ele vai chamar minha função, essa função que eu estou passando aqui, que tem um argumento, ó, a função é não nomeada, tá? Não coloquei o igual aqui, ó. Nome igual, tarana, já estou passando a função direta aqui, tá? Como se eu estivesse criando a função direta, tá? Inclusive, eu posso fazer assim, ó. Function, tá? Valor. Opa, desculpa. Aí eu vou abrir as chaves das funções, eu vou fazer, ó, return valor vezes 2. Tá, ó. Resultado foi o mesmo, tá? Então, ó, aquela coisa que eu tinha feito era declarar uma função aqui dentro. Só que, para ficar mais bonitinho o nosso código, foi declarado com a arrow function. Tudo bem? Então, existem essas duas possibilidades. Tá? Outra coisa que a gente tem outro método interessante, deixa eu pegar qual é a ordem que ele está aqui, é o filter, né? Então, vamos para o filter. Deve fazer uma ideia do que o método deve fazer, né? Filter, tá? Utilizado para filtrar, tá? Depois eu faço o que esses 3 igual aqui que ele está fazendo, tá? Funciona com igual igual, tá, gente? Depois eu passo o que é o estritamente igual e o que é a diferença para o igual ou igual. A gente vai usar só igual igual por enquanto. Mas o filter, tá? Ele vai filtrar um array, tá? Então você vai passar retornar um valor verdadeiro ou falso. Quando é verdadeiro, ele mantém o elemento no array. Quando é falso, ele descarta o elemento do array. Tá? Então, por exemplo, eu só quero notas acima de 5, tá? Ou maiores igual a 5. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar o notas.filter. Opa, desculpa. Tá? Novamente, ele vai uma função callback, eu vou declarar por meio de arrow function, né? Que vai receber um único argumento, que é a nota. Tá? E aí, eu vou retornar true, tá? Se essa nota é maior ou igual a 5 e falso caso contrário. Então, eu vou retornar. Tá? Lembrando que, deixa eu só fazer uma pequena pausa. Se eu colocar uma condição, né? console.log 2 maior que 10, simplesmente assim, ele vai resolver isso daqui e já retornar se é verdadeiro ou falso a avaliação da expressão, tá? Então, false. Como é uma arrow function de uma única linha, o valor que for retornar, o valor que virar essa expressão, verdadeiro ou falso, já vai ser retornado para a função, né? Vai ser usado como retorno da função. Então aqui simplesmente eu vou fazer, ó, nota maior ou igual a 5. Isso daqui ele vai substituir por verdadeiro ou falso, dependendo do valor da nota, e já vai retornar na função. Tá? Então olha que simplesinho que virou, ou que ficou a gente fazer um filtro de array aqui, tá? Ó, só ficou todo mundo que é maior igual a 5, se eu quiser maior igual a 6. Ficou todo mundo que é maior igual a 6. Olha que beleza, que facilidade, que alegria que é fazer mapeamentos, fazer filtros. E agora a gente vai ver aqui que essa desgrama de redução que a gente vai ver. Tudo bem? Mas por enquanto tá muito simples, muito legal, né, gente? Por fim, reduce. O que eu estava procurando ali, meu filho? Reduce, tá? O que o reduce faz? Aqui está um pouquinho complicadinho. Deixa eu ver se ele tem aqui, se ele tiver uma explicação. Tem uma explicação aqui dos parâmetros, tá? Que o reduce ele está fazendo aqui, ó? Dogs, reduce. O reduce ele está passando dois argumentos, tá? Um são e um animal. Tá? O que significa o são, seu animal? Não, desculpa, são e o animal, tá? Esse animal aqui é do valor do array, né? Que assim como a gente estava vendo no for each, no map, no filter, a cada vez ele vai chamando essa função callback e passando o elemento do array. No caso, o animal é o elemento do meu array, tá? E o sum, tá? É meio que, entre aspas, o valor que a gente vai acumular, se for o caso da soma, ou de algum resultado, alguma operação que a gente vai obtendo ao longo do processamento desse array. Tá? Então aqui tem a explicaçãozinha, ó. O primeiro argumento é o previous value, valor anterior, tá? Esse daqui, o segundo valor é o elemento. Se você quiser pegar o index, você cria um callback com 3 funções. Se você quiser o array inteiro de novo, vai ser o quarto
argumento aí do seu array, tá? E aqui, ó, depois perceba que ele colocou uma vírgulazinha, tá? Que é o valor inicial, tá? Quando você vai fazer o somatório, você declara a soma igual a zero, soma total igual a zero, e depois você vai acumulando o valor em cima da soma. Então, esse é como se fosse o valor inicial, tudo bem, ó? Então, função callback, que ela está terminando aqui, ó, criou com arrow function, vírgula, valor inicial. Vamos ver, então. No caso aqui, vamos supor que eu quero fazer o somatório das notas, tudo bem? Quero somar todas essas notas. Então, eu vou utilizar aqui o reduce. Eu estou pegando aquele array reduzindo a um único valor, então essa é a ideia do reduce, tá? A gente viu que a gente tem uma função com dois argumentos, certo? O primeiro argumento é o valor acumulado, vou chamar aqui de ACM, tá? O segundo valor é a própria nota que eu quero, tá? E o que eu vou fazer com isso? Tá? Eu vou pegar ali, lembra que ele está sempre utilizando parênteses, eu vou fazer direto aqui. Eu vou pegar, fazer com que o meu ACM ele é mais igual à minha nota, tá? Vírgula, vou para o próximo argumento, tá? Qual que é a minha nota inicial? Minha nota inicial é 0. Tudo bem, ó? Então, uma função callback iterativamente vai ser chamada para cada elemento. Ela vai receber um ACM, que é o valor acumulado, que inicialmente é 0, e a nota, e vai retornar o quê? Valor acumulado pela aquela nota atual, tá? Vai para o próximo elemento, vai pegar o acumulado da interação anterior, acumular com a nota, e assim por diante. Aqui no final eu vou imprimir sua nota. 36.8. Eu confio, tá? Mas se vocês quiserem fazer de cabeça, aí podem fazer a vontade. Mas vamos ver rapidamente aqui. Aqui dá 8, 16, 26. Aqui dá aproximadamente mais 10. Tá na casa dos 36 mesmo aí, tá? Tudo bem? Percebam que, olha, fazendo uso de funções callback, tá? O tanto de código que a gente... Imagine você fazendo isso em outra... uma linguagem não funcional, tá? A dificuldade não digo dificuldade, né? Mas teriam muito mais linhas. Isso daí, teria que fazer o for, teria que colocar o acumulador, etc. Que a gente faz com uma pequena linha, tá? Acho que eu não esqueci de nada a respeito das funções, por acaso eu vier lembrar alguma coisa depois, a gente for fazer uso depois, eu vou passando esses conceitos, mas acho que o básico de funções e programação funcional é isso, tá? Lembrando que, ainda não peguei muito, começa a praticar, começa a procurar na internet, tudo porque hoje em dia cada vez mais está se fazendo uso de programação funcional, orientação a objetos e programação funcional também, tá? Quebra um galho legal, tá? Por exemplo, tem que trabalhar com várias... Um exemplo que eu tenho no Python, né? Processamento de dados. Vamos supor que eu falo o seguinte, eu quero padronizar todo mundo dessa coluna pelo valor máximo. Sem brincadeira, vai ter um apply lá, eu vou criar lá no Python não tem um arrow function, né? Mas vai ser seria algo do tipo, eu vou pegar a nota e eu vou retornar nota barra 2. E aí, sem brincadeira, eu falo, para essa coluna aqui, ponto apply, e passa essa funçãozinha dentro. Ele já padroniza todo mundo para mim. Para 2 não, né? Pelo valor, passaria lá o máximo aqui, um valor máximo para a função. Ele vai dividir todo mundo por aquele valor que eu estou passando. Enfim, várias outras funcionalidades. Pré-processo todos os textos de uma coluna, só passando qualquer função de pré-processamento. Enfim, é legal para caramba programação funcional. E se alguém ainda... tá tendo dificuldade, ok, pode me procurar, mas dá uma procurada na internet, vídeos, etc, que é bem legal esse tipo de conceito de programação. E a gente vai fazer uso constante disso, isso não porque eu quero, tá? Porque tem que se fazer uso disso daqui durante a nossa programação do Node. E como eu falei, várias outras situações hoje em dia, agora você vai ter que fazer uso de programação funcional, ok? Então, com isso, encerro essa parte de funções e nós vamos para os objetos logo mais. Ok? Então, até mais.